Boa noite. Gente, hoje tá só por Deus essa internet. Agora foi. Espero que agora esteja ok a minha internet, porque hoje foi uma luta com ela, né? Só quem estava nos bastidores sabe. Boa noite, Silene. Boa noite, Tatá. Boa noite. Gente, hoje a gente vai falar nessa nossa sequência de aulas que nós estamos tendo aqui nessa semana, né, de aulas exclusivas, sobre por que advogar mais não é sinônimo de ter mais faturamento, ou seja, por que você advogar, por que você trabalhar mais não é sinônimo de ter mais dinheiro na conta, né? Boa noite, Rodinei. E então é isso que a gente vai conversar hoje, e muito feliz em estar aqui com vocês nessa quinta-feira, nessa aula tão importante sobre como que vocês podem resolver essa questão, né? Porque muitas vezes no início da nossa carreira a gente fica preso a ciclos de ter que trabalhar para muitas pessoas, muitos casos esses que não refletem o valor, o que você recebe não reflete o valor do tamanho daquele trabalho, né? Outro dia eu até fiz um post aqui que era assim, mais ou menos, que você aceitou recebendo o êxito ali e na verdade você ganhou 5 anos de trabalho grátis, né? Então, quem nunca passou por isso, né? Eu já passei. E vocês já passaram de levar levar uma surpresa, né? Achar que o negócio ia se desenvolver fácil, que ia ser um negócio rápido, ou então que tudo bem cobrar no êxito, daí acabou demorando muito mais tempo e aquilo no final nem valia mais a pena. Vocês já passaram por isso? Porque eu já passei bastante por isso lá no começo da minha carreira. Então, aproveitando, falando, né, no início da minha carreira, boa noite também para quem não me conhece, prazer, eu sou a Mandelia e nesse perfil eu ensino como advogados fazem para captar os clientes certos, os clientes ideais e assim conquistar a liberdade financeira através da advocacia. E claro, com reconhecimento profissional também, né? E hoje a gente vai justamente falar sobre isso. Como que você faz para poder agregar um reconhecimento, como que você faz para fazer diminuir a intensidade do seu trabalho, e tudo isso tá envolvido nessa questão do reconhecimento, que é justamente isso que eu trago aqui no meu perfil. Consequentemente, para trazer a liberdade financeira que todos nós almejamos desde o dia que entramos na faculdade, né, na graduação ali de Direito. Então, como eu estava falando, a gente acaba saindo ali da faculdade, depois de passar na UAB, a gente acaba tropeçando muito no início ali da advocacia, e aí a gente começa a perceber que os clientes que a gente tem, eles não pagam as nossas contas, male pagam as contas do próprio escritório, muitas vezes nem isso, muitas vezes com algum outro dinheiro que eventualmente a gente receba de algum outro lugar, que acaba custeando o nosso escritório de advocacia. Então, quem dirá ter lucro, né? Ter um salário vindo dali. Então, fica tranquilo, se você está nessa situação, existe saída para isso. E é isso que a gente vai tratar tanto aqui nessa aula de hoje, tanto na Masterclass que a gente vai ter no dia 30 de janeiro. Então, assim, como eu estava falando ontem para vocês na live de prospecção de cliente, aqui na live do Instagram eu consigo trazer alguns pontos principais muito importantes, mas os outros pontos principais eu estou deixando todos para a nossa Masterclass principal, porque lá eu vou conseguir destrinchar tintim por tintim de tudo que a gente viu nas aulas por aqui. Então, você está super convidado para poder participar dessa Masterclass. Vai ser no dia 30 de janeiro, às 8 horas da noite, numa quinta-feira. Então, a gente, né, eu e toda a minha equipe, nós elaboramos nessa Masterclass, Lucrando na Advocacia, 100% online, 100% gratuito. E a gente vai falar justamente sobre como que foi essa trajetória da minha carreira, né, que me tirou literalmente do vermelho, do fundo do poço, e me fez hoje começar, né, hoje não, né, mas assim, lá no começo eu comecei a advogar
E hoje eu atuo justamente advogando para os clientes que um dia foi um sonho para mim. Então hoje eu atuo para os clientes mais desejados do meu nicho. Para quem não sabe, eu sou advogada, presto serviço para o marketing digital, né, nessa frente jurídica do marketing digital. E isso sempre foi um sonho para mim lá atrás. E eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia ter um cliente. Então eu desenvolvi essa metodologia que eu estou passando para vocês aqui nessa semana, na próxima também. E aí também, para fechar com chave de ouro na nossa Masterclass aí, Lucrando na Advocacia, que eu vou falar sobre isso. Então eu desenvolvi uma metodologia que didaticamente eu chamo de mapa. Então eu vou entregar para vocês todo esse mapa com tudo que você precisa para poder alavancar a sua carreira aí na advocacia e conquistar a sua liberdade financeira. Então, se você se encontra nesse momento de carreira, participa. É um conteúdo direto, reto. E para você participar é muito fácil. Ou você comenta lucrar aqui no chat, lucrar, que você vai receber o convite. Ou então, lá no meu link da bio, você também tem acesso a esse mesmo link. E aí, tem um presente também para você. Quando você se inscreve, você ganha a minha proposta de honorários que eu uso no meu escritório diariamente. Então, essa proposta que eu utilizo realmente no meu escritório todo santo dia, você vai poder baixar essa proposta de graça, você vai poder utilizar no seu escritório. Essa proposta, inclusive, é um entregável para os meus alunos, né, da minha mentoria, e eu estou disponibilizando ela para você gratuitamente. E ela está formatada numa versão que você vai conseguir muito mesmo reforçar a sua autoridade, melhorar o seu posicionamento e, consequentemente, fazer o seu cliente entender o valor ali do seu trabalho e fechar com esse cliente. Então, é um entregável, é um presente que eu tô dando mesmo para você conseguir ter um pontapé inicial para você deslanchar aí na sua advocacia. Então, você está super convidado. Então, vamos lá, gente. Indo para a nossa aula. Como eu falei ontem, eu dividi essa aula também em alguns blocos, né? Pra gente ficar... pra ser mais fácil, assim, o entendimento, a didática e tudo mais. Porque na live é um pouquinho mais dinâmico e eu prefiro mesmo que seja assim. Então, vamos lá. A gente vai começar falando sobre a questão de esforço versus faturamento, né? Então, eu vejo muito advogado falando assim que trabalhar muito é o suficiente para ter sucesso. Só que assim, quanto mais você trabalha, concorda comigo que você trabalha mais horas para poder atender mais clientes, que isso vai te levar ao sucesso, né? Essa é a linha de raciocínio, né? Só que o que acontece na prática? Que a gente não aprende na faculdade, né? Na faculdade, na verdade, a gente aprende que a gente tem que lotar a nossa agenda, que quanto mais cliente, melhor, quanto mais cliente, mais reputação, e não. O que acontece na prática? Você se desgasta, você perde muito tempo com tarefa que não te traz retorno. Então, você pode virar pra mim e falar, tá bom, Amanda, é fácil de resolver isso, é só contratar uma secretária. Mas eu não tenho dinheiro. Sim, ninguém começa um negócio tendo dinheiro. E tá tudo bem. Para isso que existem algumas funcionalidades que a gente vai trazer aqui. Então, assim, quando você começa a se dedicar em tarefas que realmente importam, ou então você começa a filtrar os clientes que você atende, você também consegue organizar a sua rotina, a sua agenda, para você só ter uma demanda ali diariamente, né? Que você realmente, que faça sentido na sua vida, sabe? Que você não se desgaste e que você não perca tempo fazendo coisas que não fazem sentido. Porque muitas vezes, pelo menos eu, não sei vocês, mas eu me pegava atolada de trabalho, eu chegava a chorar e aí eu via que aquilo não estava fazendo sentido nenhum, porque no final das contas eu tinha um cliente que me demandava como se eu tivesse 6 clientes, sabe? Então, aquilo me desgastava muito e eu não ganhava por 6, porque se eu ainda ganhasse pelos 6 clientes, a conta fecharia. Mas não, era um cliente que me pagava male por meio e me dava o trabalho de 6. Então, assim, você já passou por isso? Porque eu me sentia muito sozinha quando eu percebia isso e eu não sabia o que eu fazia.
E aí foi uma das coisas que eu resolvi mudar na minha vida. E no começo não foi fácil, porque a gente fica atolado de trabalho, sim, mas uma hora você vai ter que dar o pontapé inicial e deixar de lado para poder focar no que realmente importa pro teu negócio, né? E, Amanda, por que estratégia é mais importante? E por que eu falo estratégia? Porque a tua vida como um todo, aqui eu não tô nem falando somente de escritório, na sua vida como advogado, profissional e tudo mais, mas sim na vida como um todo, você precisa ter estratégia, né? Então, por exemplo, quando você vai falar, eu vou começar a ir pra academia porque eu preciso perder 10 quilos. Até o momento de você perder esses 10 quilos é muito complicado. Você precisa dormir bem, seguir uma dieta, passar por vontades, por necessidades, assim, estar em lugares, em confraternizações que muitas vezes você não pode comer aquilo, você tem que seguir uma rotina de treino, você tem que treinar X vezes por semana, é muito complicado, só que daí no final, perdeu 10 quilos, né? Pô, e quanto que você sofreu pra poder perder esses 10 quilos, sabe? Mas, se você for parar pra ver a pessoa que perde os mesmos 10 quilos com estratégia, de uma forma saudável, de uma forma que ela consegue ver futuro naquilo, é difícil, muito difícil. Mas ela tá usando da estratégia. A gente já começa a falar que aquilo é viável, né? Então, é muito importante que em qualquer seara da sua vida, inclusive na advocacia, nesse momento em que vocês se encontram hoje, que você tenha uma estratégia para poder implementar, né? O que seria isso? Por exemplo, você precisa saber, como a gente estava falando ontem, quem é o seu cliente ideal. Existem formas para você conseguir definir o seu cliente ideal. Na aula do dia 30, eu vou, inclusive, te ensinar a escolher o seu cliente ideal, porque o meu cliente ideal é totalmente diferente do cliente ideal do Antônio, do Danilo, do Eric, né? Porque a área que o Eric trabalha pode ser completamente diferente da minha e a do Danilo. Então, cliente ideal, ele é diferente. Você precisa saber como escolher o seu cliente ideal. Isso é um passo para você ter uma estratégia no seu escritório. Outra coisa é você saber precificar de forma inteligente, né? Porque quando você só joga um preço, você não sabe se aquele valor que você está passando para o cliente, aquele Pix que o cliente está te fazendo, se aquele negócio realmente paga aquele seu trabalho, né? Então, como eu trouxe de exemplo também esses dias aqui, tem um contrato aqui do meu escritório, que é o contrato para infoprodutor e agência de lançamento, é um contrato muito robusto. Eu não consigo fazer esse contrato em um dia. Impossível, mesmo com uma equipe comigo aqui, entendeu? E ele não é barato. Eu cobro no mínimo, do mínimo, R$3.500 aqui no escritório. Aí imagina se eu resolvo cobrar R$800 esse contrato. Eu não vou conseguir entregar na mesma... como eu posso dizer, com a mesma entrega que eu faço, né, com o mesmo nível de entrega do meu escritório, não vou conseguir. Eu posso até conseguir, mas daí eu vou estar deixando uma porrada de coisa pra trás pra poder entregar aquilo por R$800, uma coisa que eu cobro no mínimo R$3.500, né? Então, a gente tem os custos do escritório, a gente tem o custo do quanto aquilo demora para ser entregue do começo ao fim, você precisa calcular. Então, por exemplo, uma ação X, quanto tempo aquilo demora do começo da ação até o término daquela ação? Ou então um inventário extrajudicial, que a gente não está falando que depende do judiciário. Então, assim, você precisa parar e pensar nisso. Parar e pensar qual é o conhecimento que você vai aplicar naquele serviço que você está prestando. Isso é uma das formas de você ter estratégia. Porque quando você começa a parar e destrinchar e fazer assim uma engenharia reversa sobre se aquilo realmente, o valor que você está passando para ele ali de R$1.000 o serviço, aquilo paga o seu trabalho intelectual, os custos que você tem com a sua advocacia, as suas plataformas. Por mais que você não tenha nenhum colaborador, nenhuma secretária, nem nada, mas assim, você paga que seja uma ferramenta aí de inteligência artificial, você paga o seu certificado digital, tem uma locomoção até o cartório, tem tudo isso. Você precisa contabilizar aquilo como um todo e precificar de acordo com a tua realidade. E claro, você tem que ter um lucro porque você tem boletos
chegando aí todos os dias que você precisa pagar e tá tudo bem, é a sua vida, né? A gente tem que entender que nós advogados trabalhamos com a nossa parte intelectual. Por mais que a gente não entregue um serviço, né? Por mais que eu não esteja assim numa bancada de uma loja, a pessoa pede para comprar esse controle do ar-condicionado, eu falo, olha, é R$30. Por mais que eu não esteja entregando uma coisa, aquilo tem valor, porque ela tá aqui dentro de mim, né? Dentro da nossa cabeça. Então, entenda isso. Existem outros pilares, mas para mim esses são muito importantes. Outros a gente vai tratar lá na Masterclass do dia 30, porque eu preciso que vocês que estão aqui hoje estejam até preparados para todo o restante do desenrolar aqui da situação, de estratégia, de gestão, de precificação e tudo mais. Então é muito importante que você esteja aqui nessa aula, porque você já vai estar à frente de muita gente que vai meio que estar ali perdido, né? Fora que com vários insights assim, que eu estou passando aqui, eu realmente queria ter muito na época que eu precificava meus serviços, né? Porque sem condição. Fora que, assim, cliente ideal para mim era o cliente que aparecia, tá? Então eu atuava no cível comum, e então eu atuava de qualquer coisa no cível comum, né? Assim, padrão. E aí não, hoje eu não faço mais assim, eu tenho quem faça, né? Então é muito importante você ter parcerias ali e tudo mais, são formas de você construir uma estratégia, né? Mas você precisa parar e pensar e analisar sobre elas. Então, por exemplo, né? Um advogado que ele cobra ali por hora, ele atende 10 clientes e fatura R$5.000. Então, um advogado, ele atende 10 clientes e fatura R$5.000. Só que daí, se a gente parar e pensar que tem um outro advogado que atende 2 clientes ao invés de 10, e esse advogado que atende 2 clientes, ele cobra ali por um serviço que ele consegue precificar bem, com base em todas essas estratégias que a gente está vendo aqui, ele consegue faturar 10. Ele consegue faturar o dobro. Então, ele consegue faturar 10 mil atendendo 2 clientes, diferente do advogado que precisa de 10 clientes para poder faturar R$5.000. E qual é a diferença entre esses dois advogados? Estratégia e metodologia. Não tem como eu falar pra você que existe uma fórmula mágica, não sei o que lá. Não, eu sou muito realista e direto ao ponto, né? Então, assim, existe uma metodologia essa que eu utilizo no meu escritório e funciona muito até hoje, aqui, que graças a Deus está dando certo. Então, por isso que hoje eu tô aqui conversando com vocês para poder passar tudo isso. E aí, aqui eu trouxe uma das possibilidades, né? Só que pontuando, a gente vai ver todas essas possibilidades, exemplos práticos, as estratégias que eu uso realmente. Eu abri o jogo aqui da minha advocacia, do meu escritório, que faz com que eu consiga aliviar aqui as minhas horas, né? Essas minhas 24 horas para que eu consiga desempenhar serviços pontuais e serviços importantes. Então, nessa Masterclass, que agora você já está super preparado para poder participar, que você vai entender como que você faz ali na mão na massa mesmo para trabalhar e focar a tua energia com o que realmente importa, tá? E um conselho, eu realmente participaria. Eu não tinha nada disso quando eu comecei na advocacia. Para quem não sabe, eu tive muitos problemas. Eu cheguei a pensar em até parar de advogar e nem pagar mais a OAB. Eu não queria mais ser advogada. Eu tive depressão, eu tive burnout, eu não conseguia levantar na minha cama. Então, realmente, quando eu falei assim, eu vou tomar conta da minha carreira e eu vou aprender tudo que não me ensinaram. Eu não tenho pai advogado, mãe advogada, tia advogada, não tem ninguém. Então, assim, isso foi um divisor de águas e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque eu não acho justo que seja normal todo mundo passar perrengue na hora de na hora que você quer ali colher o fruto de tudo que você vem estudando, sei lá, não são só os 5, né, muitas aspas assim, só os seus 5 anos de graduação, né? É o tempo que você parou, que você estudou pra OAB, da sua especialização, e agora você tá aí vendo, 7 anos se passando e você não consegue faturar bem no teu escritório. Então, assim, eu não acho justo, e é por isso que eu compartilho essas informações com vocês. Então, vocês estão muito convidados para a Masterclass do dia 30. Para você participar, muito fácil, comenta lucrar aqui no chat
ou então lá no link da bio também você vai ser redirecionado. Então você está super convidado. Oi, Andressa, boa noite, querida. Fabrício, Eliane. Então vamos lá, passando para nossa segunda parte da nossa aula, uma das formas que você consegue tirar esse peso, né, das suas costas é delegar e automatizar. Entendo que delegar agora não é tão fácil, mas é viável, porque quando a gente pensa em delegar, na nossa cabeça já vem, eu tenho que contratar uma pessoa, e eu nem tô falando disso, sabe? Então assim, antes de você pegar um ranço e começar a criar motivos para você não desempenhar, não fazer alguma coisa, pare e pense em como que você poderia resolver aquela questão. Então, quando eu falo em delegar, é mais no sentido de assim, como que você pode até mesmo ter parcerias com outros advogados que possam fazer parte desse processo com você. Então, por exemplo, a Andressa, né, ela tá lá, ela atua na parte civil. E aí, eu também, só que eu tô super sobrecarregada com o processo, e eu acho que a Andressa é muito boa naquele processo, sabe? Naquele segmento, ela entende muito daquilo, por exemplo, imobiliário. Então, eu vou lá, te chamo a Andressa e falo, Andressa, você não quer dividir aqui comigo? Ou então pegar uma porcentagem X dos meus honorários, e aí você fica com tal parte, eu fico com tal parte, às vezes desenvolver ali as teses, os recursos, e você fica mais com as audiências, entende? Isso é delegar, não necessariamente você ter que pagar uma pessoa para poder fazer isso. Então, essa é uma forma de delegar. Outra coisa também é que, claro, né, se você faz tudo sozinho, desde as tarefas administrativas que consomem horrores e horas do nosso tempo, e até mesmo gestão dos nossos prazos, porque advogado trabalha com prazo, né? Então, se tá acontecendo isso com você, já para por aí. Você tem como delegar, tem colegas que você pode fazer isso. E também, para você conseguir, de novo, ocupar o seu tempo com atividades que vão gerar faturamento no teu escritório. Porque no final das contas, é um faturamento alto, além do que paga as coisas que você gasta no próprio escritório para poder mantê-lo, né? Que paga seus boletos, né? Então, assim, você pode utilizar algumas ferramentas, como, por exemplo, Astrea, inteligência artificial tipo GPT. Gente, tem várias ferramentas que vocês podem usar para poder automatizar o agendamento das coisas, a organização de prazos, a sua agenda, tudo. Te lembrar que você tem que mandar uma mensagem para um cliente, ou então já deixar essa mensagem pronta e ele dispara para o cliente automaticamente. Na hora que você estiver fazendo ali uma captação de clientes pela internet, através do tráfego pago também, você consegue automatizar muito essas coisas operacionais. Então, isso é uma das estratégias que você consegue tirar aquele peso das tuas costas, tá? Maravilhosamente bem. Então, pensa sempre em como que você pode delegar alguma coisa e como que você pode automatizar alguma coisa. Alguma coisa que tá ali sendo um problema na tua rotina, né? Então, também a questão de você captar e atender os seus clientes com qualidade. Como que você faz isso? Se você não tem tempo para poder estudar antes aquele seu cliente, para poder entender. Lembra que a gente estava falando ontem justamente sobre isso, sobre a questão de prospecção de cliente? E que você precisa entender qual é o perfil daquele cliente? Você só vai conseguir fazer isso se você tiver estratégia para conseguir ter tempo para entender qual é o perfil. Lembra que a gente viu que tem vários perfis de clientes e que para cada um deles a gente tem um tipo de abordagem? Como, por exemplo, se é um cliente direto, a gente viu na aula de ontem, se é um cliente muito objetivo, muito direto, você atende ele com uma abordagem, que tem mais chance de ter um fechamento ali de contrato. Se é um cliente que ele costuma ser mais inseguro, ser muito questionador, ou então ele não tem as tomadas de decisões ali para poder fechar o negócio contigo, é uma outra abordagem que a gente viu ontem na aula também e que a gente vai ver muito mais isso na aula do dia 30. Então, assim, é crucial que você entenda, considerando a aula de ontem, que para você fazer uma boa prospecção de cliente e que ele feche ali o contrato e o Pix na tua conta, que você consiga ter tempo
para poder entender como aquele cliente funciona. E como que você vai ter tempo se você não consegue ter um segundo, sendo que você tá ali emitindo guia, agendando cliente, organizando prazo e fazendo petição e demorando 5 dias para poder fazer uma petição e protocola e o sistema cai e que não sei o que. Não dá. Você entende que se tá acontecendo isso com você, é porque tá errado, porque o que você deveria estar fazendo nesse momento? Você deveria estar ali, ó, olhando para as coisas do cliente, tentando ver com estratégia, que a gente vai ver na aula do dia 30, você deveria estar ali olhando qual é aquele tipo de cliente e qual é a abordagem que você vai utilizar para poder fazer aquele fechamento de contratos, de honorários. Então, é isso. Não adianta você só saber o que fazer, mas você precisa ter como implementar aquilo, né? E aqui a gente não tá falando de gastar dinheiro, a gente não tá falando nada absurdo. É só organização e estratégia, tá? Então, quando você eventualmente pensar, delegar e automatizar é caro. Gente, parceria não é caro, na verdade você não gasta nada, né? E ferramentas de automação, isso vai ser bom no seu escritório como um todo, tá? Automação, não tô falando de TI não, né? Eu tô falando de plataformas que você utiliza para poder ajudar o seu dia a dia da advocacia, que todos nós aqui conseguimos usar com certeza. Um erro muito comum também na questão de precificação é a questão de você, como eu comentei, né, de você não cobrar certo pelo tempo que aquilo vai ficar ali no teu escritório, né? Porque eu até comentei no começo da live que eu até produzi um conteúdo esses dias que você fechou um contrato ali de honorários para poder receber no êxito e na verdade ganhou 5 anos de trabalho grátis, né? E então, para não acontecer esse tipo de coisa, que você precisa dessas estratégias para poder fazer uma precificação que esteja de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu entendimento, de acordo com tudo que você oferece ali para o teu cliente, né? E aí, isso é muito também sobre você mostrar o impacto que você vai causar positivamente, claro, no problema do seu cliente. E não apenas o tempo que você vai gastar. Isso também é muito importante, né? Porque é uma coisa... não importa se aquilo tem um alto valor gigantesco e se você vai resolver aquilo em 5 minutos, tá? Porque se ele contratar um outro advogado que cobra 1/3 do valor, pode ser que ele resolva o problema, mas em vez de resolver aquele problema em um dia, ele vai resolver aquele problema em 1 ano. E aí, vale o risco para o seu cliente? Ou ele prefere pagar mais e ter você que resolve aquele problema em um dia? É sobre isso que você precisa pensar na hora de precificar o seu serviço. E você sabe se você do que você é capaz ou não de entregar para o seu cliente e você precisa passar isso para ele. E para você passar isso para ele, existe muita estratégia e metodologia. Então, outra coisa também que é muito importante é que você seja muito bem posicionado no teu nicho, na tua área de atuação. Então, como a gente vem conversando aqui ao longo da semana, quando você tenta atender todo mundo, na verdade você acaba atendendo todo mundo muito mal. Então, se hoje eu tiver que atender um cliente trabalhista, lascou. Mas, se eu tiver que atender um cliente que está abrindo uma sociedade com o sócio dele e precisa definir ali as cotas, enfim, fazer o acordo de sócios e tudo mais, perfeito. Eu atendo com o pé nas costas, mas me bota para atender um trabalhista, né? Mas eu tenho pessoas que trabalham, que fazem parceria comigo de trabalhista e que são maravilhosas. Porque e se eu resolvesse atender todas essas pessoas, eu não ia conseguir ser bom em nada. Nada. Porque tudo que a gente quer ser bom, em tudo, a gente não é bom em nada. Essa é a verdade da história e a gente precisa reconhecer isso, somos humanos, né? Então, quando você é muito bom em uma coisa, você ganha autoridade, você ganha reconhecimento e aí você consegue, consequentemente, né, atrair clientes que valorizam o seu trabalho, né? Então, foi como eu falei aqui, imagina se eu tivesse que atender, sei lá, um criminal. Gente, eu não faço criminal. Tem pessoas que trabalham comigo que fazem criminal, mas eu não faço criminal. Porque se eu tiver que parar a minha vida para poder entender o negócio ali do cliente criminal, eu tô lascada. Eu poderia estar atendendo 5 clientes meus empresariais e societários, né? Então, cada um no seu quadrado. É assim, eu vejo muita gente falando assim, Manda, mas e se eu escolhi errado meu nicho de atuação? Gente, calma, isso aqui não é vida eterna, não tá escrito na pedra. Então, assim, você tem que ter um filtro
Também existe uma metodologia que eu vou falar no dia 30 na Masterclass Lucrando na Advocacia, que eu vou passar o passo a passo de como que você escolhe a tua área de atuação, por exemplo. Porque, de novo, existe um processo para isso, né? Não é só sair escolhendo, não. Senão, realmente, você vai cair exatamente nesse seu medo. E se eu escolher errado? Porque, né? Isso envolve tempo, envolve dinheiro, então você precisa ter metodologia e estratégia para poder ter um direcionamento ali para poder escolher a tua área de atuação. E, claro, você vai refinando aquilo ao longo do tempo e se especializando. Vou dar o meu exemplo aqui de novo. No começo, eu atendia civil. Eu sabia que eu tinha uma familiaridade muito grande com o civil. Então, o que eu fiz? Eu optei por fazer uma pós-graduação em processo civil. Porém, na pós-graduação de processo civil, eu não sabia que eu não ia aprender a prática do processo civil. E eu não aprendi mesmo, eu aprendi a teoria do processo civil. Destrinchado, mas eu aprendi. E aí, tudo bem, ainda me faltava a prática. Aí eu fui buscar aprender no campo de batalha prática, porque não tem como, que inclusive esse é o foco da FAP, né? A FAP é a minha formação para advogados, então a gente consegue preparar vocês para que vocês estejam prontos ali pro campo de batalha. Mas então vamos lá, puxando aqui pro civil. Aí eu fui lá, fiz pós-graduação, daí eu resolvi trabalhar para marketing digital, mas não é só uma especialização em marketing digital, muito tempo, muito dinheiro. Então, assim, registro de marcas, patente, propriedade intelectual, empresarial, societário, contratos, gente, LGPD. Então, assim, conforme eu fui utilizando da minha estratégia, da minha metodologia para poder escolher minha área de atuação, eu fui chegando onde eu estou hoje, né? Por isso que eu falo, imagina, gente, isso são anos estudando para poder responder em 5 segundos a pergunta sobre registro de marcas. Imagina se me pergunta sobre criminal, não vai rolar. Então, assim, existe metodologia também para você escolher a sua área de atuação, tá? E, gente, novamente, isso não é mágica, tá? É estratégia. Então, assim, se você tá vendo que você tá travado, continua assistindo essas aulas aqui, essa sequência de aulas exclusivas, porque vai agregar muito na tua carreira e, né, a aula master aí pra gente fechar com chave de ouro vai ser no dia 30, então você está super convidado. Se você ainda não está no nosso grupo, que você inclusive pode receber a nossa proposta, a minha proposta de honorários que eu utilizo aqui no escritório, para você utilizar no seu escritório, você consegue baixar ela de graça. Se você ainda não está nesse grupo, é só você comentar o lucrar aqui no chat ou lá no link da bio, que você também tem acesso ao nosso grupo e também para poder se inscrever nesse evento. Então, gente, tenho em mente que nessa questão de você conseguir se organizar ao ponto de gastar a sua energia, suas horas, o seu intelectual, que é com isso que a gente ganha dinheiro, né? Que nem eu tava falando, não adianta eu chegar e querer explicar para uma pessoa que tá ali no meu escritório. Vamos pensar na verdade que não porque como a gente não materializa o nosso serviço tá aqui dentro da nossa cabeça, a gente não consegue passar isso para uma pessoa, né? É diferente, por exemplo, quer ver? Ó, é diferente. Quando a gente fala para uma pessoa que a gente vende um serviço que dá para pegar, e aí eu falo assim pra pessoa, eu tive essa ideia aqui agora, né? E aí a gente fala pra pessoa assim, olha, eu tenho 2 celulares aqui pra te vender. Um deles é 3 mil reais, que é esse aqui. Novinho e tal, não é tão novo assim, novinho e tal. E aí eu tenho um outro pra te vender aqui, também é 3 mil reais, mas esse aqui, que já não é tão novinho assim, que não sei o que lá, não são as mesmas funções. Então, a pessoa consegue olhar e comparar. Isso não acontece na nossa advocacia, porque os celulares estão aqui dentro. Ela não tem como... Não é que ela não tem. Existe estratégia para você mostrar que o que tem aqui dentro da sua cabeça é um celular mais novo, um celular melhor, que te atende melhor, do que um celular que não te atende melhor. Então, a sua função, não somente como advogado, né? Com advogado você vai passar toda uma segurança, que nem a gente viu na aula de ontem, né? Que cada cliente tem um tipo de abordagem. Mas você precisa ter tempo
para poder desempenhar e desenvolver essas estratégias, né? Porque senão ela nunca vai entender se você é o advogado desse celular ou o advogado desse celular, porque a pessoa, o cliente, ele não consegue ver isso. Porque o nosso serviço, ele é intelectual e tá aqui dentro, né? Então você precisa mostrar para sua cliente que você é esse, não esse, tá? Sempre tem isso em mente, tá? E aí, gente, encerrando aqui a nossa aula, para poder finalizar, eu espero que vocês tenham entendido por isso, né, por tudo isso que a gente trouxe aqui, que trabalhar mais não é sinônimo de faturar mais. Ficou claro para vocês? Porque para mim isso hoje é claro, mas demorou muito para poder ficar claro isso para mim, porque eu não tinha ninguém que me falasse isso, sabe? Eu só fui percebendo isso quando o meu dinheiro não aumentava, né? E meu trabalho aumentava muito, muito mesmo, porque eu aceitava qualquer coisa. Eu achava que eu não podia dizer não para nenhum cliente. Eu achava que eu tinha que atender tudo, porque eu nem me valorizava, né? Então, quem dirá filtrar as pessoas que eu vou atender, né? Então, eu espero mesmo que isso tenha ficado muito claro para vocês. E lembrando que a estratégia, uma estrutura e uma automação, isso faz a diferença na sua vida. Isso sim, assim, são fatores que vão transformar a sua carreira, que vão transformar a sua advocacia, que vai fazer com que você tenha uma liberdade financeira, sabe? E hoje eu até tava gravando alguns conteúdos e aí eu parei para pensar que muitas vezes a gente fala sobre liberdade financeira, mas quando a gente fala sobre parte financeira, a gente consequentemente fala sobre dinheiro. E às vezes parece meio clichê ou meio desnecessário, né? Como se a gente estivesse querendo muito. Mas sabe, gente, não é muito. Isso, a gente só quer o resultado de algo que a gente ficou estudando por muito tempo da nossa vida. A gente dedicou a nossa vida para isso. E eu acho que é no mínimo justo que a gente consiga ter o resultado daquilo que a gente se dedicou a vida inteira. Né? Então, a partir do momento que, por exemplo, ontem a gente estava vendo, a gente começou a semana falando sobre inteligência artificial, depois veio sobre prospecção de cliente, hoje a gente está falando sobre estratégias para você diminuir a sua carga de trabalho, né, e conseguir desempenhar funções mais estratégicas para poder atender melhor os seus clientes e tudo mais. Isso é algo que a gente realmente não aprende durante a nossa vida acadêmica, né? E, gente, tá tudo bem você querer ter dinheiro para pagar suas contas, para poder viajar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, para poder pagar um plano de saúde para os seus pais. Quando eu falo em dinheiro, em liberdade financeira, eu tô falando sobre isso, sabe? Hoje, não é todo mundo aqui que sabe, acho, mas a minha vida foi muito difícil sempre. Então, quando eu falava que eu queria ter dinheiro, o dinheiro que eu queria era para poder, era mais um reconhecimento, até mesmo de poder ajudar minha mãe, de tudo que ela fez para poder fazer com que eu esteja aqui hoje, para que eu tenha ali um diploma, sabe? Esse diploma aqui, eu sou eternamente grata à minha mãe. E a minha mãe me criou sozinha. Então, uma das coisas que pra mim era principal era que eu pudesse ajudar a minha mãe. E pra isso, eu precisava ter dinheiro. Então, quando a gente fala de dinheiro, gente, não é dinheiro, tipo assim, cara, tá tudo bem, a gente precisa disso. E é normal a gente querer isso. Então, assim, não acho que você é errado por querer viver bem. Sabe, tá tudo bem, você construiu isso, você entrou na faculdade de Direito lá atrás por conta disso, a gente precisa ter uma profissão e tá tudo certo, né? Então, assim, eu também tinha muito problema em relação a isso, de entender isso. Então, alivia esse negócio, assim, sabe? Ó, tipo, tira esse peso das costas. Você só tá em busca de um reconhecimento que você é teu. Você só precisa lapidar isso. E eu vou te ajudar a lapidar isso, porque eu vou estar com você em todo esse caminho. Então, conta comigo. Eu não consigo ficar aqui muito tempo destrinchando esses assuntos, todas as estratégias. E por isso que eu convido mesmo você para poder estar na Masterclass do dia 30. Então, eu realmente quero fazer com que você alavanque a sua advocacia e viva a vida que você sempre sonhou, a vida que você se prometeu lá atrás, a vida que você prometeu pro seu marido, pra sua mulher, pros seus filhos, pagar uma boa escola, um plano de saúde pros seus filhos, viajar com eles, sabe?
E é isso, é esse o meu propósito. E é por isso que eu tô aqui. Então, gente, lembrando, estão convidados, o link tá na bio, é gratuito, online. Eu não vou cobrar nada de você para você poder participar, conteúdo de verdade, conteúdo puro. Saibam que eu estou aqui para o que vocês precisarem. Nesse evento eu vou compartilhar literalmente, tipo, o mapa que eu criei, né, para poder desenvolver essa metodologia que me trouxe aqui hoje, que estou aqui com vocês hoje. E eu era uma pessoa completamente diferente. Acho que foi até hoje, né, que eu postei um Reels de quando eu comecei ali a jogar, né? As coisas passam e a gente tem que estar pronto para a oportunidade quando ela passar. Então, quando eu ouvi essa frase, eu estive, assim, sério, quando eu ouvi essa frase, assim, mudou a minha vida e eu compartilho ela aqui com vocês. Você tem que estar pronto para quando a oportunidade passar. Então esteja pronto. O que você tem que fazer quando a oportunidade passar? E aí eu comecei a fazer tudo o que era possível. E a oportunidade começou a vir, né? E ela passou uma vez, aí eu continuei me preparando, e ela veio de novo, e continua vindo, graças a Deus, mas eu continuo me preparando. E é por isso que eu gosto de compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, quem é novo aqui, seja muito bem-vindo, né? Contem comigo. Quem é meu aluno? O Thiago é meu aluno tá aqui, né? Thiago, boa noite. Quem é meu aluno, né, faz parte do nosso grupo, que é a família FAP. E esse grupo é uma realização minha mesmo, sabe? Porque a gente trata lá como família, tá todo mundo no mesmo barco. Mas, por mais que você não seja meu aluno, meu direct tá aqui, você pode me chamar a qualquer momento. Amanda, eu tô com dúvida de como que eu posso tratar esse cliente, como que eu posso prosseguir nesse caso, não sei como fechar com esse cliente, me chama, a gente resolve junto, tá bom? Conta comigo e vocês, né, estão todos convidados para nossa aula do dia 30. A nossa próxima live não vai ser amanhã. Quem tá no grupo do evento recebe o calendário, né? Mas, quem tá no grupo, né? Mas quem não está no grupo, só avisando que a nossa próxima live é no dia 20, na segunda-feira. Então eu vou dar folga, vocês não vão ter que me escutar sexta, sábado e domingo. Olha que legal! Então a gente volta com a nossa live na segunda, dia 20, às 8 horas sempre, aqui no Instagram. E o que a gente vai falar na segunda-feira é uma aula que o tema é o que a Netflix e a Starbucks podem ensinar sobre captar clientes na advocacia. E dando um spoiler, a gente sabe que a Netflix e a Starbucks são empresas gigantescas, maravilhosas, né? E para isso elas precisam de muitos fatores para poder serem quem são. E olha que elas fazem uma bela de uma captação de clientes, né? Quem aqui nunca teve Netflix, né? Então a gente vai ver algumas estratégias dessas empresas, da Netflix, da Starbucks, justamente o que a gente pode pegar dessas estratégias dessas empresas para poder aplicar na nossa advocacia em relação à captação de clientes na nossa carreira, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso no dia 20. Para você receber a grade, né, de todos os horários, ali o cronograma da nossa agenda de aulas aqui no Instagram, é só você entrar no link da bio e entrar no nosso grupo. Pronto, assim você vai estar totalmente informado de tudo que vai acontecer aqui. E é isso, gente. Eu encontro vocês no dia 20, na segunda-feira, e também lá no grupo do evento. Estou por lá, não fico falando muito, só as coisas necessárias, e o que você precisar pode me chamar no direct, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, Tatá. Obrigada mesmo. E eu espero que eu tenha contribuído com o ensinamento de vocês e que agora vocês tenham em mente o porquê, que esteja claro, né? O porquê que advogar mais não é sinônimo de você faturar mais na advocacia, tá bom? Então, tenham uma boa noite, qualquer coisa me chamem. Eu encontro vocês na segunda-feira e também no dia 30. Até mais.